Pode tomar o seu assento. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 2. Glória a Deus. Enquanto os irmãos localizam o texto bíblico, quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse congresso. Desde já parabenizar a todos por essa linda festa. Está tudo muito bonito para a glória do nome de Jesus. Também louvar a Deus pela vida do pastor Juliano Santos, pastor dessa casa. Deus abençoe grandemente pelo espaço. Ao diácono Rafael, Moisés, que lideram esse departamento nessa igreja. Meus parabéns por todo o empenho e dedicação para a realização dessa linda festa. Meus irmãos, o texto é Daniel, capítulo 2. Vamos ler o verso 22 e a parte A do verso 23. Quem localizou o texto, diga amém. Fácil me acompanhar da minha digníssima esposa, irmã Caroline, e também já não estamos mais só, não é, amor? Faz assim com a sua mão. Já não estamos mais só, porque a promessa está sendo gerada no seu ventre. Glória a Deus. Antes de nascer, já estou apresentando, está vindo aí um homem ou uma mulher de Deus. Graças a Deus por isso. Daniel capítulo 2, verso 22 e a parte A do verso 23, está escrito assim: ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, porque me deste sabedoria e força. Meus irmãos, o tema que vocês escolheram é um tema muito bom para a gente estar falando essa noite, e eu estava procurando no Espírito Santo uma inspiração de um texto bíblico para conversar com vocês, e ele me inspirou aqui na história desse personagem tão conhecido de toda a juventude e de toda a igreja, este personagem por nome de Daniel. Preste atenção, não quero ser cansativo a nenhum de vocês, mas prometo que tudo quanto Deus colocou em meu coração eu vou entregar aqui nessa noite. Pastor Anderson ou Pastor Juliano, me perdoe. Um abraço do meu pastor, Pastor Alexandre Silva, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Amém? Quem recebe a paz do meu pastor, diga amém. Amém. Graças a Deus por isso. Eu me sinto em casa, irmãos. Assembleia de Deus, Ministério Taubaté, tem sido uma igreja abençoada na minha vida. Esses últimos dias eu tenho pregado bastante na Taubaté. Amanhã estarei no bosque dos eucaliptos, também na Assembleia de Deus Taubaté. Eu me sinto em casa, né? É a igreja nesse mês que eu mais tenho ministrado, é a Assembleia de Deus Ministério de Taubaté. Graças a Deus por isso. Irmãos, vamos lá. Daniel ficou marcado na sua época. Daniel, ele não deixou de forma alguma, no período em que ele viveu, passar em branco um grande legado de posicionamento, de intimidade e de identidade. Daniel ficou marcado no período em que ele viveu, na época em que está localizada a sua história. Ele ficou marcado por um homem de intimidade com Deus, um homem de identidade e um homem de posicionamento. Diga assim comigo: identidade, posicionamento e intimidade. Quando Deus chamou a Daniel, a história vai nos contar que Israel estava passando por uma situação muito difícil,
E o próprio Deus entregou o seu povo na mão dos seus inimigos com a intenção de corrigi-los. E agora eles estão vivendo sob o cativeiro babilônico. Vocês conhecem muito bem a história. Toda essa evasão a Jerusalém foi liderada pelo rei daquela época, o rei Nabucodonosor. O texto diz que Daniel está na leva daqueles jovens inteligentes, doutos, sábios, que faziam parte da linhagem real de Jerusalém, que foi a primeira leva de cativo que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia. Mas eu não quero me prender a esse contexto somente para vocês entenderem a história. No capítulo 1, no verso de número 6, o texto vai destacar a vida de 4 jovens. Dentre estes jovens está Daniel. Daniel significa Deus é meu juiz. Diga assim comigo: Deus é meu juiz. Fala assim: quem me justifica não sou eu, mas é o próprio Deus. Deus vai justificar a história de Daniel. Não somente vai justificar, como o próprio Deus vai julgar as causas de Daniel. O próprio Deus vai libertar Daniel de muitas ocasiões difíceis. O próprio Deus vai dar parecer favorável para Daniel em ocasiões que para ele são desfavoráveis. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Porque Deus tem intimidade com quem busca Ele. E Daniel vai nos provar isto no decorrer da sua história. Porque o texto vai dizer que Daniel, um homem de posicionamento, de identidade, de intimidade na sua época, agora está vivendo na Babilônia, na casa ou no palácio real. O texto diz que Babilônia agora está sendo construída, Babilônia agora está sendo ovacionada, Babilônia agora está sendo estruturada, porque agora tem um povo que lhes são cativo, que são os judeus. O texto diz que dentre esses cativos está Daniel. A história vai nos contar no capítulo de número 1 e no verso de número 11 ao de número 13, que Daniel ele vai propor um desafio àquele que é responsável por sua comida, por sua bebida, aquele que é responsável por ele no palácio real. O texto diz que o desafio que Daniel propõe é o seguinte: eu peço-te que nós fiquemos 10 dias fazendo um jejum, e este jejum nós nos alimentaremos apenas de legumes e vegetais, e nós vamos tomar água. A intenção de Daniel era não se contaminar com a porção do manjar do rei. O texto deixa claro isso. Enquanto todos os jovens da sua época se alimentavam daquilo que estava na mesa do rei e bebia daquilo que estava posto na mesa do rei, Daniel vai propor no seu coração um desafio diferente. Porque jovem gosta de desafio, jovem gosta de algo desafiador, e é isso que está proposto no coração de Daniel. E o interessante é que a princípio, para quem recebe este desafio e para quem Daniel está esperando a autorização, parece algo fora do comum, parece loucura, parece que Daniel está propondo algo que não vai dar certo, até porque a cultura daquela época não estava acostumado com essas loucuras que crente costuma fazer, até porque a cultura da Babilônia não estava acostumado a prestar um desafio ao seu Deus como prova de que ele estava com Daniel. Até porque todos aqueles demais jovens que moravam com Daniel no palácio real não estavam acostumados a fazer prova com Deus e Deus responder
a prova que eles estavam propondo. Mas eu vim aqui pregar nessa noite para Daniel. Eu vim aqui pregar nessa noite para uma geração que vive na Babilônia, porque Babilônia representa o mundo, mas Babilônia não te influencia. Eu vim pregar nessa noite para uma geração que está vivendo na Babilônia, mas a Babilônia não mudou você, mas você quer mudar a Babilônia. Eu vim pregar aqui nessa noite para uma geração que está rodeado por jovens que vivem na Babilônia, mas estes jovens não têm mudado o teu caráter, mas a tua presença na Babilônia tem mudado o caráter de muitos jovens. Eu vim pregar aqui nessa noite para uma geração que está sendo oprimida, que está sendo atacada pelo inimigo, que está sendo afrontada por Satanás, mas nesta noite o Senhor me trouxe aqui para te dizer: faça a prova dele, faça a prova dele, e ele vai provar a tua fé. Porque Deus ama desafios. Deus ama estes jovens que propõem viver uma vida diferente. Deus ama pessoas que pensam e que sonham diferente. Eu posso citar para você José. O porquê José foi rejeitado? Porque sonhava diferente de todos da casa. Eu posso citar Davi, porque Davi era rejeitado, porque era obediente a pai, era obediente à mãe. E enquanto seus irmãos estavam aprontando no campo, Davi estava sendo obediente ao seu pai e dizendo: pai, lá no campo, os nossos irmãos, eles não dão bom testemunho e desrespeitam o nome da nossa família. Para os irmãos de Davi, ele era um fofoqueiro. Para os irmãos de Davi, ele era alguém mal visto, mas para Deus, Davi era um homem segundo o seu coração. Glória a Deus. Eu poderia citar para vocês Esther, uma mulher órfã, judia, que não fazia parte da linhagem real, mas que Deus a introduziu no reino dos persas, e enquanto ela não estava entendendo aquela introdução, aquela inserção, Deus estava dizendo: é porque Esther, através da tua vida, eu vou dar livramento para os hebreus. Esther capítulo 4 e verso de número 20, está escrito: Esther, será se não foi para este tempo que o Senhor te levantou para dar livramento à tua casa e aos teus irmãos? E a pergunta que eu faço para vocês nesta noite é: será se não foi para esse tempo que o Senhor te levantou? Porque a gente costuma se limitar. Nós temos isso em nós. A gente costuma se limitar. A gente costuma desacreditar de nós mesmos. Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para te dizer que foi para este tempo que Ele te levantou. Deus não precisa levantar fulano, Deus não precisa levantar ciclano. Ele trouxe você aqui nessa noite para dizer: é você mesmo que eu escolhi para marcar a tua geração. É você mesmo que eu escolhi para marcar a tua história. É você mesmo que eu escolhi para marcar a tua casa, para marcar a tua família. É através de você que eu vou trazer livramento, que eu vou trazer salvação, que eu vou trazer um tempo diferente na terra. Foi para esse tempo que o Senhor te levantou. Foi para esse tempo que o Senhor te levantou. E a princípio ninguém entendia o porquê de Daniel estar tomando aquela atitude diferente. Mas no oculto, era Deus dizendo assim para Daniel: foi para esse tempo que eu te levantei, rapaz. Talvez naquele momento nem Daniel entendia o que ele estava propondo fazer ao Senhor.
Mas o texto diz que foi-lhe autorizado o jejum. Passados-se 10 dias, capítulo 1, verso 16, ele se apresenta diante do responsável por ele e dos demais jovens. O texto diz no verso 15 que eles se apresentavam mais robustos, mais fortes e mais belos que os demais jovens. E no verso 16, o responsável da comida diz assim: a partir de hoje nós vamos mudar o cardápio do palácio. A partir de hoje todo mundo vai beber água, e a partir de hoje todo mundo vai comer legume. O que Deus me trouxe aqui para dizer para vocês é que vocês não precisam andar na modinha para ser diferente. Vocês não precisam fazer o que todo mundo faz. Vocês não precisam andar onde todo mundo anda. Você não precisa pisar onde todo mundo pisa. Você não precisa falar o que todo mundo fala. Através do teu posicionamento, no teu tempo, Deus vai começar a mudar ambientes. Deus vai começar a mudar a tua história. Deus vai começar a mudar quem vive ao teu redor. Porque a princípio, a maioria iria influenciar Daniel e os seus amigos. O normal seria Daniel ceder e comer do manjar e beber do vinho. Mas no verso 16, o que aconteceu foi algo diferente. O cardápio vai mudar, mas a partir de hoje nós vamos todos viver sobre o desafio que Daniel propôs, porque deu certo. O que a gente faz aqui nessa noite de sábado, hoje em dia tem se tornado cada vez mais incomum. Parece loucura, parece fora da moda, parece fora da lógica. Vocês poderiam estar fazendo outras coisas. Quantos são jovens que não estão aí fora? A maioria. A maioria estão aí gozando de outros prazeres, fazendo a vontade da carne. Mas vocês proporam no seu coração vir para a casa de Deus. E Deus está dizendo através da minha boca nessa noite que só porque você propôs vir para a casa dele, ele vai honrar a tua fé. Ele vai começar a mudar o ambiente e a história da tua vida. Quem acredita nessa palavra? O texto diz, no verso de número 21, que após o desafio ter sido concluído com sucesso, Daniel ele é honrado por Deus no verso 21 e se torna alguém importante na Babilônia, primeiro oficial. Sabe por quê? Porque para você ser destaque na Babilônia, a Babilônia é o mundo que a gente vive hoje. Para você ser destaque e honrado por Deus na Babilônia, você não precisa angariar, e você não precisa pisar, e você não precisa percorrer os mesmos caminhos que todos percorrem. Deus está dizendo para você nessa noite: entra no caminho, seja obediente à minha palavra, e eu tenho uma posição de destaque para você na Babilônia. A gente vê muita gente querendo cortar atalho. E hoje em dia, a maioria dessa geração, tomada por uma ansiedade, tomada por um excesso de futuro, ela quer que aconteça tudo rápido na sua vida. Eu me lembro quando eu tinha 13 anos de idade, quando aceitei Jesus, logo eu fazia projetos. Com 18, eu vou estar pregando em Gideões missionários. Com 20, eu vou estar casado. Com 25, eu vou estar com meu filho, com a minha esposa, no meu apartamento e com o meu carro. E com 30 anos, eu vou estar estabilizado. Hoje eu entendo que naquele momento era o meu coração ansioso, com excesso de futuro, mas hoje eu compreendo que na verdade
aconteceu na minha vida não foi segundo os meus planos, mas foi segundo a vontade de Deus. Porque o escritor aos Provérbios, ele escreve dizendo: o coração do homem e da mulher faz planos, mas a última palavra vem do Senhor. Uma geração que vive ansiosa, uma geração que vive preocupada, ligada no 220, no 480, no 13.000 volts. É uma geração que quer que tudo aconteça rápido. E por causa disso, a gente quer, ir pelos atalhos, porque é mais rápido. Mas nos atalhos tem pedras e obstáculos para te derrubar. Nos atalhos tem propostas e manjares do inimigo para te seduzir. Nos atalhos tem dificuldades estas que foram colocadas por causa de uma escolha. Dar um passo maior que a perna, porque não soube esperar o tempo de Deus. Mas o que Daniel vai nos ensinar, pastor Juliano, não é ir pelos atalhos, mas é ir pela obediência. O texto vai dizer, no capítulo de número 2, que o rei ele tem um sonho. Ele sonha com uma estátua, e essa estátua é formada de muitas matérias-primas, e eu não quero me prender a isso. Convoca-se os sábios daquela época, ninguém interpreta o sonho, chama-se Daniel. Daniel vai e interpreta o sonho. Mas antes de dizer a interpretação do sonho para o rei, Daniel diz assim no verso 22: o Senhor traz às claras os mistérios profundos e revela o oculto. Conhece quem está nas trevas, pois nele habita a luz. Eu te agradeço e te louvo, Deus de meus pais. Aleluia. É aqui que eu quero chegar com vocês. E olha para cá, preste atenção. Daniel aqui vai fazer a referência de alguém importante na sua vida, da sua família, dos seus pais. O texto não vai dizer quem são seus pais, qual é o nome de sua mãe, qual é o nome de seu pai. Mas o texto vai dizer assim: eu te louvo e te agradeço, Deus de meus pais. O que o Daniel vai fazer aqui é uma conexão entre o seu passado e o seu presente. Daniel está dizendo assim, em outras palavras: eu só consegui a interpretação e a revelação desse sonho porque os meus pais me ensinaram a entrar pelo porque o meu pastor me ensinou a entrar porque o meu líder me ensinou a entrar Aí o texto vai dizer ainda o seguinte, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1 e o verso 4. É o apóstolo Paulo conversando com Timóteo, seu amigo, seu fiel companheiro, cooperador da sua obra. Deus, através de Paulo, vai falar assim para Timóteo: Timóteo, eu muito admiro você. Toda vez que eu penso em você, Timóteo, eu lembro de uma fé que não é fingida. Eu lembro de uma fé que não é mascarada. Eu lembro de uma fé que ela não é dúbia. Eu lembro de uma fé que ela não coxia em dois pensamentos. Até porque, Timóteo, eu sei que esta fé esteve com a tua avó, Lloyd, e ela também esteve com a tua mãe, Eunice, e esta mesma fé hoje, eu tenho plena convicção, Timóteo, que ela habita em você. O que Paulo estava dizendo para Timóteo era o seguinte: Timóteo, nós temos aqui 3 gerações. A geração da tua avó, nós temos aqui a geração da tua mãe, e nós temos aqui a tua geração. Mas algo que há em comum entre estas 3 gerações é a fé. A fé que habitou na tua avó Lódia, habitou na tua mãe Eunice.
e hoje ela habita em você. O que Paulo estava dizendo para Timóteo era o seguinte: a tua conduta, Timóteo, que ainda naquela época era um jovem cooperador, a tua conduta, Timóteo, ela mostra para mim, Aleluia. ela prova para mim que tu aprendeu a fé que habitou na tua avó e habitou na tua mãe. Eu tenho plena convicção. Aí o escritor ao Provérbios, no capítulo de número 22 e no verso de número 1, ele vai dizer assim: a boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais do que o ouro e do que a prata. Vocês já ouviram um ditado popular que diz assim: pobre só tem uma coisa, nome? Já ouviu assim? Minha mãe sempre me disse assim: meu filho, eu prezo muito pelo meu nome, é a única riqueza que eu tenho. Não quero que meu nome nunca vá para SPC e para o Serasa. Que vergonha meu nome ir para o SPC e para o Serasa. Minha mãe sempre me diz isso, mas eu quero aqui trazer para vocês algo ainda mais acerca dessa expressão. Na verdade, quando Paulo estava escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 4:7, ele disse assim: temos, porém, este tesouro depositados em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem. Então nós temos aqui um vaso, e esse vaso é de barro. Esse vaso poderia ser de ouro? Sim. Poderia ser de prata? Sim. Poderia ser de bronze? Sim. Mas o vaso é de, simbolicamente, eu e você, feitos do barro, a matéria-prima mais barata, fraca e frágil. Mas aí Paulo disse assim: temos um tesouro depositados nesse vaso fraco, nesse vaso frágil, nesse vaso que peca, nesse vaso que erra, nesse vaso que muitas vezes fraqueja, nesse vaso que muitas vezes chora, nesse vaso que muitas vezes desacredita, nesse vaso que muitas vezes pensa em desistir, mas temos um tesouro depositado nesse vaso. Eu sinto Deus ardendo aqui no meu coração. Aleluia! Porque é Deus dizendo o seguinte: a importância não está no vaso, a importância está no conteúdo que o vaso armazena. Eu sou um vaso fraco, você é um vaso fraco. Todos nós aqui estamos sobre a mesma condição, feitos do barro, uma matéria-prima fraca, barata, fácil de ser descartável, mas o que temos de importante é o conteúdo que armazenamos. Este conteúdo se chama presença de Deus. Que Daniel estava dizendo o seguinte: eu agradeço os meus pais, eu agradeço os meus líderes, eu agradeço os meus pastores, porque hoje o Senhor me revela o profundo e o Senhor me revela o oculto, e Ele me traz à luz aquilo que está nas trevas, porque um dia eu tive alguém que me ensinou a ser obediente. Eu tive alguém que me ensinou o que é ter fé em Deus. Eu tive alguém que me ensinou o que é ter conduta. Agora preste atenção em algo que nós estamos vivendo hoje. Uma inversão de valores. Hoje em dia o importante é você ter. Já viram aquele ditadozinho? O importante é ter e não ser. Mas aqui na igreja é o contrário. Lá no mundo, lá fora, o importante é ter. E o que Provérbios vai dizer no capítulo 22, verso 1 é exatamente isso. No mundo lá fora, eles se gabam porque tem ouro,
Porque tem prata. O que é o ouro e a prata? É a fama, é o status. Nós estamos vivendo nessa geração. A geração do status, a geração da fama, a geração do Reels, a geração do Stories, a geração da selfie. Nunca se viveu uma geração como essa. Nós estamos vivendo nessa geração. Uma geração que quer se apresentar, uma geração que quer aparecer, mas por dentro está vazia. E o que o escritor ao provérbio está dizendo é isso. Eu quero mostrar. Estou pregando hoje no culto, congresso de jovens. Mas por dentro eu estou precisando de algo que o ouro e a prata não preenche, mas que uma conduta íntegra e fiel a Deus, ela preenche. Glória a Deus, aleluia. Eu estava um dia no ano de 2015, pastor. 15 anos de idade. 15 anos não, fazer as contas aqui. 18 anos de idade. 2015, com uma bicicletinha amarela, um terno cinza, tenho ele até hoje. 13 anos servindo a Jesus, 13 anos aquele terno tem. Não vim com ele hoje. Colocava aquele terninho toda quarta, sexta e domingo. Eu tinha uma bolsinha preta, uma mochila daquelas de ladinho. Colocava a Bíblia dentro, o bloco lá dentro também, uma caneta, e saía de bicicleta. Às vezes eu recebia um convite para pregar, chegava lá o pregador de bicicleta. Naquele tempo as agendas eram poucas, porque ninguém queria convidar um pregador que chegasse no culto de bicicleta. Naquele tempo a gente era pouco lembrado, porque ninguém queria convidar alguém quadrado, um jovem de 15 anos, andando com a mochilinha, com a Bíblia. Que é isso? Está fora da moda. Não está seguindo o ritmo. Na linguagem do jovem, não está seguindo o fluxo. Passaram-se 2015, 2022, 7 anos. Hoje eu entendo que naquela época era Deus dizendo assim para mim: Gilson, você não precisa fazer o que todo mundo faz. Você não precisa frequentar os lugares que todo mundo frequenta. Mas enquanto você decide ser diferente, eu estou preparando uma história linda para você. É isso que Deus quer fazer com essa geração aqui. Uma geração que está desacreditando de si mesmo. Uma geração que está ansiosa, que está depressiva e que está angustiada. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, olha para mim, para dizer para você que Ele acredita na tua história, que Ele acredita em você, que você vai muito longe, mas não é porque o pregador está usando essa força de expressão que você vai chegar muito longe, não. É porque Deus está me dizendo assim, que Ele enxerga você no escondido, Ele enxerga você no oculto. Quando ninguém me via andando naquela bicicleta, carregando aquela mochila de lado, Deus lá do céu estava dizendo: eu estou vendo você, Gilson. E Deus me diz nessa noite que Ele está vendo você, Ele está provando a tua fé, Ele está provando o teu caráter, mas vai chegar o tempo da honra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu sinto Deus aqui ardendo no meu coração. O texto diz, no capítulo de número 3,
capítulo 4. O texto vai dizer, o capítulo 3 ele não conta a história de Daniel, mas vai contar um pouco da história dos seus amigos. Aí o capítulo 4 retorna a falar da história de Daniel. Nabucodonosor tem mais um sonho. Este sonho é interpretado por Daniel. Mas aí no verso de número 27, Daniel vai declarar uma palavra para o rei. E vai dizer assim: portanto, ó querido rei, aceita o meu conselho, reconhece o teu pecado, abandona a maldade, pratica a justiça e exerce compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez, de fato, você continue a viver em paz e com tranquilidade. O interessante é que nessa época aqui, nesse período, quando Daniel está declarando essas palavras ao rei, o rei Nabucodonosor é seu amigo íntimo. Amigo íntimo. Mas quando o rei tem esse segundo sonho, e Deus dá a interpretação para Daniel, e a interpretação é: fala para o rei que ele vai ser tirado do trono, porque os pecados dele chegam até mim, pecado de idolatria. Eu vou arrancar ele e vou colocar outro no lugar dele. Aí talvez Daniel poderia pensar assim no seu coração: não vou falar isso porque é meu amigo. É uma palavra muito dura. Mas aí Daniel sabia o seguinte: é meu amigo, mas o meu amigo preferido se chama Jesus. Aleluia. Porque tem momento da nossa vida que a gente vai precisar falar umas verdadezinhas para alguns amigos. Às vezes esses amigos vão se afastar da gente. Às vezes esses amigos vão para longe da gente. Às vezes esses amigos não vão querer a gente mais por perto. Sabe por quê? Porque parece que a gente está antiquado, não está se encaixando na régua, não está se encaixando na medida. Eu vivi isso na minha vida e eu não entendia isso muito bem. Até hoje eu me pego pensando: por que de não ter tantos amigos? Eu liderei jovens, eu lidero adolescente, eu prego. O porquê de não ter tantos amigos? Eu conheço muita gente. E o porquê de não ter tantos amigos? Para sair, para conversar. Aí Deus falou assim no meu coração: é porque no momento em que você decide ser meu amigo, Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. no momento em que você decidir ser meu amigo, aqueles que se dizem ser teu amigo, mas estão perto de você somente por interesse, vão começar a se afastar. Quantos amigos Daniel tinha? Quantos amigos Davi tinha? Só Jonatas. Quantos amigos José tinha? Nenhum. Só o Espírito Santo. Quantos amigos Moisés tinha? Nenhum. Vivia só quando Deus falou com ele no deserto. Quantos amigos Josué tinha? Nenhum. Quando Moisés morreu, ele se sentiu só. Eu não vou dar conta, Deus. Mas Deus disse assim: anima-te, porque eu também sou contigo. Quantos amigos Esther tinha? Nenhum. Estava sozinha lá no reino dos persas. Quantos amigos já tinha? Muitos. Mas quando ele foi provado, quantos amigos sobrou? Nem a mulher quis ele. Eu vou querer esse homem aí na prova, pobre, cheio de ferida, sem carro, sem casa e sem roupa. Porque quando a gente decide ser amigo de Deus, a gente é rejeitado na terra. Ele disse isso: vocês vão ser rejeitados pelo meu nome. Vocês vão ser expulsos. Vocês vão ser condenados. Mas aí Romanos capítulo de número 8, ele disse assim: por amor do meu nome, por amor do meu nome, Paulo estava dizendo, por amor do meu nome, vocês vão sofrer açoites,
vocês vão sofrer perseguições, Aleluia. vocês vão até às vezes querer a morte. Mas eu digo para vocês, que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, Glória a Deus. que já não vive mais segundo a carne, mas vive segundo o Espírito. E nada pode te separar do amor de Deus. Olhe para cá, eu estou caminhando para o final. Oh, glória a Deus. É difícil a gente querer ser obediente à palavra de Deus num mundo e numa Babilônia que está vivendo o contrário que a palavra de Deus ensina. Porque o que vai parecer é que a gente é antiquado. O que vai parecer é que a gente quer ser diferentão. O que vai transparecer é que a gente não vai pela maioria. E hoje em dia, nós estamos vivendo isso. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: jovem, eu te escolhi nesse tempo, Aleluia. Glória a Deus. para que você seja a diferença no ambiente em que você está. Glória a Deus. Mas como é que eu vou me destacar? Você não vai se destacar pelo que tu veste. Você não vai se destacar pelos lugares que tu frequenta. Mas você vai se destacar pela intimidade com Deus. Aleluia. O texto vai dizer que quando Daniel interpretou o segundo sonho do rei, ele se tornou governador na Babilônia. E capítulo 5. Um outro rei está governando, Belsazar. E esse rei, ele tem uma visão. A palma de uma mão está escrevendo na parede do seu palácio. E ele não entende o que está escrito. Manda chamar quem? Daniel. Daniel chega. Me diz aí, o que aconteceu? Eu vi uma mão e escreveu isso daí, ó. Tá vendo? Tá na parede. Muito bem, eu vou te contar. Irmão, preste atenção aqui. Daniel esperava que ele iria se tornar um escravo na Babilônia, mas através da escravidão na Babilônia, Deus estava criando uma conexão. Daniel esperava que o rei ia ter um sonho, mas através do sonho do rei, Deus estava criando uma conexão. Daniel esperava que o rei ia ter um segundo sonho, mas através do segundo sonho, Deus estava criando uma conexão. Daniel esperava que o rei ia morrer e Belsazar ia reinar em seu lugar, e ele veria a palma de uma mão com os dedos se escrevendo na parede do palácio. Mas através daquela visão, Deus estava criando uma conexão. Agora, preste atenção comigo. Daniel interpreta aquela escrita para o rei. E diz assim no capítulo de número 5 e no verso de número 22. Belsazar, você é sucessor de Nabucodonosor. Você não tem caminhado com humildade. Não humilhaste o teu coração. Muito embora você sabe que o teu pai anterior a você cometeu o mesmo erro. E verso 29. Belsazar vai falar assim: por ordem do rei, Daniel foi proclamado o terceiro em autoridade no seu governo. Agora preste atenção aqui comigo, irmão. Preste atenção para esse finalzinho que é importante. Nabucodonosor era crente? Sim ou não? Sim ou não? Não. Belsazar era crente? Sim ou não? Tanto no reino de Nabucodonosor, tanto no reino de Belsazar, Daniel ocupou posição de honra. Porque não importa quem governa na terra, se Deus governar a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí você fica aí preocupado com o poder político. E olha que eu gosto de política, irmão.
A gente fica aí preocupado com o poder, o que é que vai acontecer no dia 30? O que é que vai acontecer no dia 30? Um dia os discípulos também estavam assim, Atos capítulo 1 e o verso de número 5. Os discípulos estavam reunidos discutindo o governo e dizendo assim: será quem que é que vai reinar sobre nós? Será se Deus vai restituir o governo a Jerusalém? Será se Deus vai restaurar o governo ao seu povo? Aí o Espírito Santo falou assim no meio dos discípulos: vocês estão preocupados aí com quem vai restaurar o reino a Israel? Em outras palavras, vocês estão preocupados aí com o que vai acontecer no Brasil? Mas a promessa é Atos 1:8: e derramarei do meu espírito sobre vós. E na verdade, o que Deus estava falando era o seguinte: muito tempo atrás eu já fiz uma promessa para vocês. Aleluia. Joel capítulo 2 e o verso de número 28. E depois destas coisas derramarei o meu espírito sobre toda... Bom, a gente fica preocupado aí com o que vai acontecer, mas a promessa é de você ser cheio do Espírito Santo. A promessa é de você receber virtude do Espírito Santo. A promessa é de você transbordar do azeite. A promessa é de você ser cheio de Deus. E quando você se tornar cheio de Deus, pode estar governando A, pode estar governando B, mas o que importa é quem governa a tua vida. No tempo da igreja primitiva, levantou-se Herodes, Antipas, Agripas, primeiro, segundo e terceiro. A igreja parou? Não. No tempo dos discípulos, levantou-se um grupo, Atos capítulo de número 8, ou melhor, de número 6, levantou-se um grupo por nome, liderado por um homem chamado Teudas, e esse homem tinha alguns seguidores, mas passou-se o tempo, acabou-se Teudas e acabou-se os seguidores. Aí levantou-se um outro homem, e este homem também tinha um grupo de seguidores, e dizia que era profeta. Mas morreu esse homem e morreu o seu grupo, os seus seguidores. Aí levantou-se um grupo de 12 homens. 12 homens. Capítulo 6 ou capítulo 8 de Atos. 12 homens. E esses homens estavam pregando a palavra, curando, libertando os enfermos. Aí o texto vai dizer que causou-se um alvoroço, esses homens foram presos. Aí levantou-se um homem importante daquela época, doutor da lei, chamado Gamaliel, fez uma reunião e disse o seguinte: a partir de hoje, vamos fazer o seguinte, deixa esses homens em paz, porque já se levantou outros aí, e não deram, hein? Mas se realmente estes homens foram levantados por homens, eles não vão dar, hein? Mas se for levantado por Deus, irmão, Glória a Deus, aleluia. você está entendendo? Irmão, não importa quem vai governar. Se Deus governa a tua vida, está tudo certo. Vai tudo bem. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Caminho aqui para o final. Capítulo 6, e encerro aqui. Capítulo 6. Quem está governando não é mais Belsazar, agora é Dário. Porque a Babilônia agora é tomada pelos persas, e os persas é liderado por Dário. E Dário ama Daniel. Dário gosta de Daniel. Daniel é alguém importante também no reinado de Dário. Ele lidera como príncipe juntamente com outros 3 príncipes importantes no governo de Dário.
O interessante é que o texto vai dizer que esses outros príncipes, eles tinham inveja de Daniel, porque Daniel se destacava no meio deles. E eles vão procurar alguma acusação contra a vida de Daniel, mas não vão encontrar. Então eles vão criar um decreto. O rei assina o decreto. Aí Daniel, ele tem um costume. Qual era o costume de Daniel? Qual era o costume de Daniel? Eu prego para um jovem que lê Bíblia. Qual era o costume? 3 vezes. Aí Daniel está lá, naquele horário, orando. E o decreto está sendo assinado. Enquanto Daniel estava orando, o inimigo astuto e traiçoeiro estava armando uma cilada para ele. O texto vai dizer, no verso de número 10, do capítulo 6, que Daniel ficou sabendo daquela tramóia que os seus amigos, está entendendo? Amigos, tramavam contra ele. E então ele foi brigar e tirar satisfação. É isso que o texto diz? E então ele foi bater boca para saber se a fofoca era aquela mesma. É isso que o texto diz? Então ele marcou um encontro com aquele jovem lá e disse: agora nós vamos resolver. O meu braço direito é convertido, mas o meu esquerdo não. É isso que o texto diz? Então eu vou lá no Instagram e vou publicar tudo, vou falar mesmo. E vou marcar ainda. É isso que o texto diz? Então eu vou lá pro Facebook e vou colocar lá: me senti revoltada. Não. Aleluia. Glória a Deus. Mas o texto diz que quando Daniel ficou sabendo do que estavam armando contra a vida dele, o texto diz que ele, como de costume, Glória a Deus. ele não foi orar quando apertou. Ele não foi orar quando tudo parecia contra ele. Ele foi orar porque ele já tinha o costume. A gente está vivendo numa geração que quer orar só quando aperta. Aleluia. Eu vou orar porque eu não estou conseguindo arrumar ninguém para namorar. Eu vou orar, vou pedir para Deus para namorar. Eu vou orar porque eu não estou conseguindo aquela porta. Então eu vou orar. Não! Aleluia. Está errado! Deus. Tem um escritor que diz o seguinte. Eu acho que esse escritor é pastor, viu? Aleluia. Ele diz o seguinte: é melhor você, é melhor, presta atenção, é melhor você não ter uma oportunidade, mas estar preparado, do que você ter uma oportunidade e não estar preparado. Sabe por quê? Porque quem tem oportunidade e não está preparado passa vergonha. Meu Deus, aleluia. Mas quem não tem, mas está preparado, mas quando chegar a hora, Aleluia. pode vir que eu estou preparado. Essa porta pode abrir porque, ó, eu estou estudando há muito tempo. Esse concurso aí, na hora que abrir, eita glória, eu vou me inscrever na hora, ó. Estou estudando. Aleluia. Tá aqui, ó, tá gravado. Vou gabaritar nessa prova. Agora, aquele que não está preparado, se inscreve para o concurso. Deus, revela aqui, Pai. Sabe por quê? Porque tem a oportunidade, mas não está preparado. Vai conseguir, irmão? Daniel costumava orar 3 vezes. E ele vai lá. Entra no quarto. Fecha a porta. Abre a janela. Direção a Jerusalém. Eu estou na Babilônia, mas eu estou olhando para Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Você está na terra, mas o teu olhar tem que ser para Jerusalém. É pego em flagrante. Daniel está orando, rei.
Mas enquanto Daniel estava orando, Deus estava dizendo assim para Daniel no oculto e no profundo. Mateus 6,6. Aleluia. Mas quando você orar, Daniel, Aleluia. ninguém vai te ver. Quando você fechar a porta do teu quarto, ninguém está vendo o que você está falando comigo. Deus. Mas o teu pai, ele te vê no ser. Irmão, para ser obediente, você vai se apresentar? Não. Porque a obediência ela não traz status. Sabia disso? Para você ser fiel a Deus, você vai aparecer? Não vai. Porque para ser fiel a Deus é quando eu estou a sós. É quando ninguém vê. Aleluia. O que eu estou assistindo, o que eu estou postando, com quem eu estou falando, que linguagem é essa que eu estou utilizando. Isso se chama integridade de caráter. Aleluia. Isto se chama ser fiel a Deus quando ninguém está vendo, mas o teu pai te vê no secreto. Ele te vê obediente no secreto, mas quando ele quer te honrar, Aleluia. como que ele faz? Glória a Deus. Ele faz o que ele fez comigo no dia 21 de novembro de 2021. Aleluia. O meu pastor presidente, ele desce do altar no último dia da Escola Bíblica de Obreiros e impõe as mãos sobre a minha cabeça com 25 anos de idade e diz assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te consagro a presbítero da casa do Senhor. Aleluia. Sabe o que é isso? Foi a obediência quando ninguém viu. Aleluia. Foi a integridade quando ninguém viu. A minha esposa está aí como prova disso. E a gente, Deus, chegou a hora. Manda aquela promessa aí, meu pai. E passou-se 2 anos. A promessa não veio. E então eu falei, vamos procurar os médicos. E a gente procurou os médicos. E fizemos a consulta, a primeira consulta. E a médica mandou uma lista de exames. E a gente falou, vamos agora começar a rotina. Que tanto de exame é esse? E ela disse assim, quando vocês tiverem todos os exames feitos, vocês retornam até aqui para eu ver os resultados e vou diagnosticar vocês. A gente falou, muito bem. Mas enquanto os médicos diziam uma coisa e nós pensávamos que não ia dar certo, Deus estava dizendo assim, eu só precisava que vocês tomassem uma atitude, porque a promessa já está lá. E a mulher começou a passar mal, e a mulher começou a vomitar, e a mulher começou a dar tontura, e eu, meu pai do céu, minha mulher vai ficar doente agora, Jesus amado. E eu desmarcando a agenda porque tinha que ficar com a mulher, e não estava entendendo era nada. Aí comprei um teste, dia 15 de setembro, e o teste deu positivo. Mas o crente fica assim, perturbado. Não é isso que está acontecendo não. E comprei mais 2 testes. E o teste deu positivo. Mas o crente ainda fica assim, porque a gente não está acreditando naquilo que Deus prometeu fazer. Eu falei, não, vamos fazer outro exame aí. Vamos fazer o exame de sangue. E fez o exame e deu positivo. Glória a Deus. Falou, mas nós precisamos confirmar mais um bocado. Vamos marcar logo um ultrassom, vamos. E foi feito o ultrassom. E a médica olhou lá assim. Tá com 2 meses, tá bom? Vai fazer 3 agora. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus viu a obediência quando não aparecia para ninguém. Se coloca de pé, por gentileza. Cadê o homem de Deus, o Fábio?
foi arrebatado, varão. Eu fiquei aqui sozinho, misericórdia. Se você estiver por aí me ouvindo, venha aqui louvar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Eu estou aqui numa geração, eu estou aqui pregando para uma geração. Moisés, vem para cá. Teu nome foi soprado, varão. Deus lembrou-se de ti nessa noite. Eu estou pregando para uma geração aqui, irmãos. Geração aqui que vocês olham assim para si mesmo, porque eu já pensei desse jeito. Meu Deus, mas será que tem alguém olhando para mim? Será que Deus realmente está olhando para mim? Aleluia. 13 anos de idade, eu morando dentro de uma favela, Pinheirinho dos Palmares, de uma família pobre, mas muito pobre, ao ponto de eu não ter nascido nem no hospital. Nasci em casa, num parto caseiro que custou R$15, minha mãe pagou 5 de entrada e está devendo 10 até hoje. Na cidade de Buriticupu. Se você não sabe onde o Judas perdeu as botas, é lá pertinho, no estado norte do Maranhão. No ano de 96, descobriu a minha idade, né, velho? E nunca que eu imaginei que um dia eu estaria aqui, no dia 22 de outubro de 2022, anunciando a palavra para vocês. Mas quando eu estava no ventre da minha mãe, uma mulher que fez o meu parto, se chamada Irmã Maria, ela disse o seguinte: Irmã Josenilde, você está dando à luz um filho, mas eu digo a você, ele vai ficar com você por um período de tempo, mas depois ele será meu. E num dia de sábado, no mês de outubro de 2008, eu estava soltando pipa, 13 anos de idade. E eu perdi a minha pipa. E não tinha mais nada para fazer. Então o pastor me fez um convite: você não quer participar de um ensaio de adolescente? Eu falei: muito bem, nunca pisei numa igreja evangélica, mas vamos lá. Tem algo de interessante, umas meninazinhas ali participando daquele ensaio, 13 anos de idade. E eu fui participar daquele ensaio. Fazem 13 anos que eu estou ensaiando para Jesus. Porque eu fui para aquele ensaio com uma intenção, mas quando cheguei lá, Jesus estava dizendo assim: agora você viveu até agora o teu plano, mas a partir de hoje vai viver meu propósito. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a gente nunca espera como Deus vai fazer na nossa vida. E você não deve se preocupar como Deus vai fazer. Mas Ele só está dizendo para você aqui nessa noite: entrega tudo no altar, e eu vou responder você no tempo certo. Mas coloca, confia, coloca mesmo de todo o seu coração. Seja lá qual for o sonho que você tem, o projeto que você tem, coloca no altar nessa noite. Enquanto o grupo vai louvar aqui, Vocal Getsemane. Aqui é poucos grupos que se chama vocal, né? Se chama conjunto, se chama grupo. Mas quando eu vi vocal aqui, eu me lembrei do meu estado do Maranhão. Lá todos os grupos de jovens se chamam vocal. Vocal. Coisa linda, de nordestino. Vocês estão de parabéns, viu? Tem nordestino aqui? Tem? Eita glória. É bênção de Jesus. Mas nessa noite eu vim convidar vocês aqui, enquanto o grupo vai louvar. Você que está sobremodo, ó, carregado, cansado e fadigado, vem para cá, porque Jesus tem alívio para a tua alma. Eu vou estar impondo as mãos sobre você aqui nessa noite, e Jesus vai te trazer um refrigério, um renovo. Você vai receber força para continuar a caminhada. Parece que não vai dar certo o projeto e o sonho, mas Jesus me trouxe aqui para dizer que não é somente um encontro que você veio aqui participar. Ele veio aqui para te dizer que Ele vai embora com você para sua casa, e você vai sair daqui nessa noite carregado da sua presença. Vem para cá, porque eu vou orar para a sua vida. O grupo pode louvar. Enquanto o grupo vai louvar, vou esperar você chegar-se aqui à frente. Eu vou orar por você. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Dá licença, pastor. O Espírito Santo está aqui nessa noite. E Ele tem renovo aqui para jovens. Quero conhecer-te, ó Deus, conquistar teu coração, comprar o meu amor, te atrair.
tem um projeto lindo para essa juventude. Não fiquem perturbados o seu coração, porque vocês adentraram no templo aqui, e no templo tem resposta, no templo tem providência, no templo tem socorro de Deus. Se o grupo puder louvar, louva mais um hino enquanto eu vou orar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui esse jovem. O Senhor tem um projeto lindo na vida desse jovem. O Senhor o chamou. O Senhor o trouxe aqui nessa noite para dizer que o Senhor tem um projeto lindo, que o Senhor tem uma história linda na vida desse jovem. Ah, meu Deus, se ele soubesse os sonhos que o Senhor tem para ele. Estão acesas. A porta é só bater que eu vou abrir pra Senhor entrar. É só bater que eu vou abrir pra Senhor entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Coloquei as minhas vestes brancas.